Queridos irmãos e irmãs aqui presentes, também nossa saudação a quem nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube e também pela Rádio Comunitária Caiense. Hoje nós celebramos a solenidade da Ascensão. Jesus ressuscitado durante 40 dias se manifesta para aqueles que caminharam com Ele, que perseveraram com Ele, que ficaram com Ele ao longo de toda a sua missão, desde a Galileia até Jerusalém, ou seja, desde o começo até a sua morte, quando foi para Jerusalém. Jesus se manifesta para eles ao longo desses 40 dias, promete para eles o Espírito Santo, que viria 10 dias depois. É justamente o que nós estamos celebrando dentro do tempo litúrgico. A Ascensão, na verdade, seria celebrada na quinta-feira passada. Aqui no Brasil, os bispos, junto com a autorização do Vaticano, transferem para o domingo seguinte a celebração da Ascensão, para que todos nós possamos participar da celebração dessa solenidade. Mas se nós contarmos de quinta até o próximo domingo, nós vimos fechar os 10 dias certinho, e por isso Pentecostes, Penta, 50 dias depois da Páscoa. Mas o que significa a ascensão de Jesus? Ascensão significa Jesus que sobe ao céu. Para nós entendermos mais profundamente, a gente tem que voltar num outro tempo litúrgico muito especial, que é o Natal. O que nós celebramos no Natal? O Verbo se fez carne. Traduzindo, Deus assume a nossa humanidade. Deus se faz um ser humano. Sem deixar de ser Deus, Ele assume em si a natureza humana. O ser humano. Ele torna o ser humano um com Ele na encarnação. Agora, na ascensão, depois de ter redimido o ser humano através da sua morte e ressurreição, depois de ter convivido com os seus discípulos durante 40 dias, Jesus sobe para o céu, levando consigo a nossa humanidade, levando consigo o ser humano. Ou seja, Jesus abre as portas da eternidade, Jesus abre as portas do céu, introduzindo no céu o ser humano, devolvendo o lugar que era do ser humano, ficar no seio, na intimidade da Santíssima Trindade, de onde o ser humano foi gerado, de onde ele foi tirado, de onde veio justamente esta manifestação do amor de Deus, que quis manifestar-se e por isso criou o ser humano para amá-lo, para que o ser humano pudesse se sentir e se perceber amado por Deus. Então Jesus, na sua ascensão, nos coloca de novo no coração da Santíssima Trindade, nos coloca de novo no lugar que nós perdemos pelo pecado, pela desobediência, aquilo que Deus estabeleceu para nós como humanidade. Mas Jesus prometeu que ia voltar. Jesus disse que voltaria. E nós realmente rezamos e aguardamos e dizemos na missa em vários momentos que nós aguardamos a vinda do Cristo Salvador, enquanto esperamos a sua vinda. E como é que nós esperamos a vinda de Jesus? Nós vimos ali na primeira leitura que os discípulos ficaram lá olhando para o céu. Jesus disse que era para eles voltar para Jerusalém, que era para eles esperarem o Espírito Santo e que era para eles anunciarem o Evangelho a toda criatura. Mas eles ficaram lá olhando para o céu, até que vieram os anjos e disseram: escuta, por que vocês estão aí olhando para o céu? Jesus que subiu vai voltar da mesma maneira que vocês viram ele subir. Como é que nós esperamos a vinda gloriosa de Jesus? Olhando para o céu, de boca aberta, comendo mosca? Às vezes a gente espera um céu que não é o céu que Jesus nos prometeu.
Às vezes a gente espera que as coisas vão cair todas prontas. Meus irmãos e minhas irmãs, o que precisava vir do céu já veio. Deus nos criou por amor. O próprio Deus se fez um de nós, assumiu nossa humanidade, nos redimiu, volta para o céu, abrindo as portas da salvação para a nossa humanidade. O que nós ainda estamos esperando cair do céu? Nós temos que fazer aquilo que Jesus nos pediu: ide e anunciai o Evangelho a toda criatura. Ou seja, nós não temos que esperar que as coisas caiam prontas do céu, nós temos que viver o céu já aqui, pela nossa união com Cristo, pela nossa unidade com Cristo. Ele mesmo disse para nós na semana passada e na semana anterior: permanecei em mim e eu permanecerei em vós, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Quem permanece no meu amor, eu permaneço nele, ele permanece em mim, assim como eu permaneço no Pai e o Pai permanece em mim. Ou seja, nós vamos viver o céu não depois, mas nós já começamos a viver o céu aqui. Quando nós permanecemos no amor de Deus, quando nós permanecemos no seu mandamento de nos amarmos uns aos outros. Evangelizar nada mais é do que viver o céu já aqui na terra. Evangelizar é viver o mandamento de Cristo, de nos amarmos uns aos outros. E mais do que nós querermos o céu para nós, é nós que fizemos a experiência de nos encontrar com Cristo ressuscitado, pela nossa vida de batismo, pela nossa vida de discípulo, pela nossa vida de comunidade, nós somos chamados, na verdade, a sermos céu para os outros, a sermos presença de céu na vida dos nossos irmãos e irmãs, vivendo o amor, sendo o céu. Para quem? Para aqueles que convivem conosco, para aqueles que Deus colocou na nossa vida, para aquele que dorme na mesma casa que nós dormimos, esposo, esposa, filhos, pais, avós, para aqueles que dividem a cerca conosco, na direita, na esquerda do nosso pátio, lá nos fundos, aquele que a gente abre a porta e mora no outro lado da rua, para aqueles que nós convivemos no nosso trabalho todos os dias, sejam colegas de profissão, sejam nossos superiores, para os nossos irmãos e irmãs de comunidade com quem nos encontramos para fazer a experiência do Cristo ressuscitado. Mas não podemos esquecer também daqueles aos quais ninguém dá atenção, aqueles que são deixados de lado por todos, para os que passam necessidade. Para esses também nós somos chamados a sermos amor de Deus, a vivermos o maior mandamento, a testemunharmos o amor de Deus para eles através da nossa caridade, a sermos céu para os nossos irmãos e irmãs. Então, queridos e queridas, a ascensão do Senhor significa que a nossa humanidade tem livre acesso à salvação e ao céu. E mais do que nós esperarmos um céu pronto, aonde tudo vai acabar, aonde quando Jesus vier, então vai acabar o sofrimento, vai acabar a dor, vai acabar a morte, vai acabar tudo, é uma esperança meio passiva. Mas o que Jesus pede de nós é uma esperança um pouco mais ativa, aonde nós já experimentamos esse céu e nós partilhamos esse céu com os nossos irmãos e irmãs que vivem conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos nossa fé.